tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos acompanham aí pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse programa. É o 8º programa do SEV Bate-Bola. E o programa de hoje traz como tema aí a seguinte questão: futebol e educação fazem parte do mesmo jogo? Então, esse é o tema que a gente traz para o programa de hoje. E temos para discutir, para debater esse tema, dois convidados para lá de especiais. Professor João Batista Freire, bastante conhecido já na educação física entre nós, maioria entre a gente aqui. O professor João Batista Freire, ele é professor aposentado pela Unicamp. Ele é pesquisador do Laboratório de Pesquisa e Estudo no Esporte. E ele é consultor do Instituto Esporte e Educação. O nosso outro convidado é o Fernando Diniz, treinador do São Paulo Futebol Clube atualmente, ex-atleta, passou por várias equipes. Acho que eu não vou nem citar todas aqui, né, Fernando, para não correr o risco de melhor não. Vai acabar o tempo. Mas são vários clubes importantes. E o Fernando também é formado em psicologia pela Universidade de São Marcos. Bem, é um prazer, eu agradeço muito aos dois pelo aceite, por contribuírem aí com essa discussão. Espero que seja bastante proveitoso aí o nosso bate-papo. Para começar esse bate-papo, eu queria trazer de novo essa questão que a gente trouxe como tema, né? Então, queria que vocês respondessem para nós aí. Futebol e educação, afinal, fazem parte do mesmo jogo? João, se quiser começar. Tá bom, eu começo. Primeiro, saudando Rafael, Fernando, Laércio, né? Por causa da pandemia, a gente tem se visto muito pouco, mas tem se falado bastante, mas dá muita saudade, muita vontade de conversar juntos, né? O contato presencial é muito importante. Então, no ser humano, a educação é uma coisa inevitável e permanente. Lembrando lá das coisas do Manuel Sérgio, professor Manuel Sérgio, nós somos diferentes, né? Nós somos uma criatura, um animal diferente. Nós nascemos muito carentes, nós nascemos fisicamente muito frágeis, muito desordenados. Nós temos que aprender o que significa, por exemplo, no começo da vida, formar coordenações motoras para dar conta de se adaptar ao mundo. Então, nós somos meio assim que condenados a aprender. Nós aprendemos incessantemente o tempo todo, embora a sociedade só dê valor em parte à educação familiar e em parte à educação no sistema escolar. Mas tem uma outra instância da educação que é muito importante, muito decisiva na nossa vida, que eu chamo de rua. Eu vou chamar de rua aqui tudo aquilo que não faz parte de uma educação familiar ou sistemática. Essa educação que as crianças fazem entre elas, os adolescentes entre elas, os adultos entre eles, em espaços, em momentos informais. Por exemplo, as brincadeiras de rua, as brincadeiras de faz de conta das crianças. Nessa instância, aprende-se muito. E essa instância de educação, ela encerra um tipo de conhecimento, um método, que poderia ser muito rico se aproveitado, por exemplo, no sistema escolar. E essa educação da rua, ela encerra, entre outras coisas, as brincadeiras, né? As nossas tradicionais, né? Comidinha, casinha, boneca, lenço atrás, pipa, peão, bolinha de gude e futebol. Né? Futebol é uma coisa muito, muito presente, na minha infância foi muito presente. Eu posso, enquanto que a escola formal, né, o sistema escolar, prepara a gente durante 12 anos para ficarmos presos numa carteira, fazendo só trabalhos individuais, sendo avaliados individualmente e punindo as relações coletivas,
Por exemplo, se eu colar numa prova, se eu olhar na prova de alguém, eu sou severamente punido. Isso é gravíssimo, porque quando termina essa escolaridade, a gente chega na idade, no fim, chegando no final da adolescência. Aí vai para a sociedade, uma sociedade que é coletiva e não sabe pensar e agir individualmente. Um grande exemplo é, por exemplo, agora a nossa pandemia. Nós temos soluções individuais, mas o mundo não tem uma solução coletiva para isso. Mas as brincadeiras, os jogos coletivos, e eu incluo aí o futebol para entrar nele, não. A gente não brinca de futebol se a gente não agir coletivamente, se a gente não pensar coletivamente, não tomar decisões coletivamente. Por mais que eu seja habilidoso, né, eu tenho que abrir mão de parte dos meus desejos, das minhas ansiedades, né, os meus interesses individuais, em parte eu tenho que abrir mão deles para atender o grupo. E uma outra coisa muito rica, que eu vou passar para o Fernando, além dessa, né, porque ele trabalha com isso todos os dias, é que nessa educação de rua, nós somos expostos permanentemente a uma aprendizagem que respeita aquilo que cada um é. Na rua, eu aprendo a partir do João que eu sou naquele momento. Eu não começo do zero alguma coisa. Né? Cada coisa que eu vou aprender, eu começo a partir daquilo que eu sou. Né? E eu começo a partir daquilo que eu sou. Ao contrário da escola. A escola vai me ensinar matemática, ignora tudo que eu aprendi antes, tudo que eu pensei antes. Em parte, o esporte profissional também está fazendo isso. O menino jogou bola a infância inteira, parte da adolescência, é craque na rua, chega numa equipe de base, por exemplo, e o que ele sabe é ignorado, e aí começam os aplicativos, os esquemas maravilhosos, e ele é proibido, o Pedrinho é proibido de jogar como Pedrinho, vai ter que jogar de acordo com um certo padrão. Né? Mas o potencial educacional da rua, o potencial educacional do jogo, o potencial educacional do futebol, especialmente, que é muito além disso tudo que eu estou falando, é gigantesco. E a gente não está aproveitando. Eu tenho interesse particularmente em observar certos técnicos, e o Fernando Diniz, para mim, é o maior exemplo, para que eu aprenda com o trabalho dele coisas que eu possa sugerir para aula de matemática, para aula de português, para aula de geografia, de química, de física, de educação física. Né? Há técnicos de futebol fazendo coisas, descobrindo coisas, desenvolvendo coisas, que são coisas educacionais, que a escola nem sonha. Eles estão anos-luz na frente da escola, em termos de pedagogia, em termos de metodologia. Né? Isso eu acho muito rico no trabalho do Fernando. Né? Eu tento entender o trabalho dele, por conta disso que eu enxergo no trabalho que ele faz. É só. Beleza. Diniz, vamos lá, a bola está contigo. Não, eu primeiramente agradecer o convite de vocês, para mim é um prazer, conhecendo vocês dois agora por vídeo, espero que um dia possa conhecê-los pessoalmente, vai ser um prazer para mim, e o João é um grande amigo que eu acabei ganhando nesses últimos anos que a gente se conheceu, acho que faz formalmente, acho que 2 ou 3 anos atrás, mas é uma relação que cresce a cada dia. Quando o tema da relação da educação com o futebol, acho que ele é totalmente pertinente, mas o ato de educar, eu não tenho a formalidade que o João tem de se debater sobre o tema, que é um tema que lhe é peculiar durante toda uma vida. Então, além do conhecimento prático, ele tem um grande arcabouço teórico. E, embora eu seja formado em psicologia, eu me formei em psicologia, mas eu não dei seguimento nos estudos, não me dediquei aos livros para ter um embasamento teórico e ficar discorrendo sobre a psicologia. Então, o meu lugar de fala é o lugar das minhas experiências e da maneira como o mundo me toca. Eu acredito que a educação, não só o futebol, a educação é uma coisa da vida, não é uma coisa do futebol. Qualquer ato do viver é um ato para você educar. E o futebol não foge disso, ele está dentro da vida, ele não é maior do que a vida, ele está circunscrito no viver. E quando a gente vive bem e sedimenta valores, a gente está educando. O futebol como a escola, eu acredito que
a gente tem que ter uma escola nos quais as disciplinas elas sejam voltadas para o desenvolvimento das pessoas, e não as pessoas estão ali a serviço das disciplinas. Então, esse acho que é o maior erro do nosso sistema educacional, e não só aqui, mas que no mundo quase que na sua totalidade. Então, é um sistema educacional formal que tem um desprezo pelas pessoas, pelos afetos, pela boa convivência. E o futebol, como uma parte da sociedade, age da mesma forma, despreza as pessoas, usa as pessoas para um determinado fim. Então, acho que o principal argumento que eu acho, tanto do futebol como da escola, pegando só esses dois parâmetros, é que existe uma inversão daquilo que é mais importante. As pessoas, elas deixam de ser os protagonistas da vida para elas terem o protagonismo das disciplinas escolares, e no caso do futebol, a parte tática ou a parte técnica. Então, a gente acaba não enxergando as pessoas e ensinando poucos valores. Valores como a solidariedade, a amizade, o respeito ao outro, e o desenvolvimento das capacidades como a confiança, a coragem, a alegria, o prazer de viver, o prazer de conviver, o prazer de ajudar. Então, essas coisas que deviam estar como primazia nas escolas, em todas as áreas da sociedade, elas estão sempre subjugadas por outros valores que, na minha opinião, são muito menos importantes do que esses. Maravilha, maravilha, Diniz. Bem, para a gente tentar dar uma aprofundada um pouco nesse tema, eu queria um pouco ouvir do João e do Fernando qual é a importância para vocês, né? A gente costuma ouvir com certa frequência, eu e o João como professores, imagino que você como treinador, por vários clubes que você passou, da importância dos estudos para a formação do atleta, né? É algo que o tempo todo a gente tenta reforçar, né? A gente tenta falar com os nossos alunos, que não pode deixar de estudar, que tem que se dedicar aos estudos. A questão é a seguinte: qual a importância do estudo na formação do atleta e qual a importância de uma formação acadêmica para a atuação como profissional? Ou seja, o que foi importante, Fernando, cursar psicologia para atuar como profissional no futebol? João, o que é importante para nós estudarmos educação física para intervirmos com o futebol, seja como treinador ou como professor? Vai lá, João. Olha, eu sou um crítico muito severo do nosso sistema educacional, né? Eu sou a favor da escola. Acho que nós temos que ter 3 instâncias educacionais: a família, a escola e a rua. Eu não acho que um seja mais importante que o outro, mas eu acho que a rua não tem nenhuma obrigação de acertar. A família tem, e a escola também tem. E a família tem errado muito, e a escola tem errado demais. Mas, em todo caso, é muito importante que um jovem que vá para o futebol ou que vá para qualquer esporte profissional tenha uma formação escolar boa, porque a escola não é só para ensinar o português, a geografia, a história e ciências. A escola é uma instância de passagem. A escola pega você na sua casa e leva você para a sociedade. Então, ela te apresenta para um universo de muita gente, um universo social de relações muito complexas, né? Então, ela faz essa transição. Ela supõe que, aprendendo aquelas disciplinas, a pessoa chegará na sociedade ampla, mais bem preparada. Então, é claro que é importante que os jovens passem pela escolaridade básica toda e, de preferência, que façam uma faculdade. Agora, isso não é garantia nenhuma de que vai ter bom conhecimento, de que vai ter caráter, né? Eu fui treinador durante 30 anos, e o Fernando é treinador há um tempão, e num esporte difícil, que é o futebol, e a gente se vê frequentemente tendo que educar coisas nos nossos meninos e meninas que eles não tinham que ter recebido na família e na escola e não receberam. Por exemplo, viver coletivamente. A gente não aprende a viver coletivamente, a gente aprende a viver individualmente. Isso é um pecado, isso é um crime. E o Fernando, não sei se ele vai falar sobre isso, mas ele tem uma coisa, quando ele trabalha as equipes dele, ele tem não é um segredo, mas ele tem uma percepção de como fortalecer o coletivo, ao mesmo tempo fortalecendo o indivíduo. Isso que eu acho difícil,
fortalecer o coletivo, ao mesmo tempo fortalecendo o indivíduo. Isso é democracia. O totalitarismo é fortalecer só o coletivo, né? Esse regime que a gente vive de exploração é fortalecer só o indivíduo. Se vocês repararem no trabalho do Fernando, tem uma coisa que ele faz, ele consegue fazer a equipe funcionar como um coletivo fortíssimo, mas o indivíduo também se fortalece com isso. O indivíduo é capaz de tomar decisões. O indivíduo é capaz de tomar decisões que favorecem o grupo e que não foram necessariamente treinadas lá fora, não foram necessariamente ordenadas pelo técnico. Isso é um fundamento educacional que eu queria ver nas nossas escolas, né? Isso está muito à frente da escola. E o Fernando tem isso. O meu entusiasmo por vir para esse encontro hoje aqui é porque eu reconheço nele um educador que tem essa arte, que tem essa técnica, essa arte, e que o mundo não conhece ainda. Né? Também não perguntam, quando vão perguntar, perguntam o 433, 424, e não sai disso. Né? Então, eu acho muito bonito observar isso que ele está fazendo, e que vai crescer. O Rafael, uma pergunta especificamente, que no meio da fala do João, eu perdi um pouco da formalidade da sua pergunta. Eu ia embarcar naquilo que o João estava falando, mas eu queria retomar a tua pergunta direitinho para eu poder... Microfonia, Diniz, vou retomar então. Você pediu para eu retomar a pergunta, não é isso? Joia. Eu queria saber, Diniz, a importância, né, da formação escolar, porque assim, eu vejo a gente principalmente nas categorias de base, e você há mais tempo agora no profissional, mas eu e o João, como professores, a gente o tempo todo tenta fundamentar esse discurso da importância da educação para a formação do atleta, da importância da sua formação, por exemplo, em psicologia, para a sua atuação como profissional no futebol. A minha formação em psicologia, eu sempre digo assim, eu não me considero um psicólogo de formação. Eu estudei psicologia, fiz a faculdade por um gosto pessoal. Se eu não fosse treinador de futebol, seria psicólogo, com muita alegria, gostaria muito. De alguma forma, eu posso exercer uma parte do que é a psicologia por conta, não por conta da universidade, mas por conta do meu desejo. Tem muitas pessoas, um bom professor que se interessa pelos seus alunos, certamente ele está fazendo um bom uso da psicologia sem ter sentado num banco para estudar formalmente psicologia. Então, a psicologia é uma ciência, não é porque você estuda psicologia que você se torna psicólogo. O psicólogo é o cara que consegue diminuir o sofrimento humano, ter empatia com as pessoas e, de alguma forma, melhorar a humanidade. Isso, para mim, é a fundamentação básica da psicologia. Se um psicólogo não se serve a isso, ele está sendo qualquer outra coisa menos psicólogo. Até acho que o meu conhecimento de psicologia ele advém muito mais dos meus anos de terapia do que da universidade. Fui aprendendo, fazendo terapia com bons profissionais, a me conhecer, e ao me conhecer eu tenho mais condições de conhecer o outro, né? A formação acadêmica de educação física, ela, para o futebol, ela é uma porta de entrada, mas ela não se basta de maneira nenhuma, muito pelo contrário, você aprende muito pouca coisa na educação física das coisas que você vai aplicar na prática do futebol. E como outras universidades, né, outros braços acadêmicos, de disciplinas acadêmicas, que não necessariamente você precisa estudar para fazer bem aquilo. A crítica que a gente fez da escola, que poderia ser melhor, ela não quer dizer que ela não tem que existir e os alunos não têm, os nossos filhos não têm que ir para essa escola que está aí. Ela simplesmente pode ser melhorada. Porque a escola, ao mesmo tempo que só a rua, ela não consegue dar conta também do ser humano, que está ali precisando de uma certa continência, precisando de limite e precisando de um direcionamento. Porque a gente tem, falando do futebol especificamente, se você pegar a origem social dos nossos jogadores, ela é muito parecida. Eu faço parte desta origem de jogador, de pessoa pobre, que tem uma família
que não é muito estruturado. Eu, por exemplo, fui órfão de pai com 8 anos, uma família muito numerosa. Então, aquela atenção que você precisa ter nos seus primeiros anos de vida, a gente, eu falando como jogador de futebol que fui, a gente não tem muito essa questão. E aí você vai para a rua. Eu fui, de fato, um menino de rua e um jogador de rua. E a rua me ensinou bastante coisas, mas a rua, só pela rua, você não consegue. Aí quando você vai chegar... e geralmente quem está muito tempo na rua também está muito tempo longe da escola. Isso é quase que uma matemática. Então, o menino de rua, ele tem pouca noção de limite dentro de casa, porque ele fica muito tempo na rua, e ele também não frequenta muito a escola, então ele também não tem quase noção de limite na escola. O que ele adquire muito com a liberdade que ele tem na rua é um repertório motor extraordinário, muita habilidade, muito tempo com a bola no pé, muito tempo livre, sem intervenção de adulto, e ele acaba se tornando um grande talento. Quando ele chega para os clubes de futebol, que eu acho que os clubes de futebol tinham que olhar para isso e poder absorver esse menino como um todo, esse talento, saber que ele tem um déficit de limite tanto na escola como em casa, tem um déficit emocional tanto em casa como na escola, os clubes não, os clubes querem usar o talento do menino, só usar. E começa, principalmente nos tempos para cá, a engessar e colocar esse garoto dentro de algum sistema tático que coíbe aquilo que ele tem de melhor, não potencializa. Então é muito fácil esses meninos se rebelarem, ou pelo menos se entristecerem, porque se sentem tolhidos naquilo que eles têm de melhor, desanimarem, e aqueles também que se rebelam são muitas vezes cortados, porque tem uma prevalência pela ordem tática das coisas, e a gente acaba perdendo nossos maiores talentos. Falo isso constantemente, que o problema no Brasil do futebol ele é muito mais psicossocial do que de ordem de metodologia de treino, de ordem técnico-tática. Então a gente precisa ter esse olhar. E basicamente a raiz de tudo isso, se for me usar como exemplo, referência daquilo que eu enxergo, a premissa básica minha é que eu gosto dos jogadores e que eu quero oferecer o melhor para os jogadores. Eu quero fazer com que o futebol seja um meio para melhorar a vida deles, tanto ali enquanto eles jogam, como eles entram e saem do campo para ir para a casa deles de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável e mais positiva. Então, essa falta de compromisso que a gente tem com aqueles que nos chegam para a gente, que a gente tem uma responsabilidade, que a gente às vezes transfere, a gente não assume essa responsabilidade que a gente pode transformar a vida das pessoas. Parece que a gente espera que o menino que foi criado basicamente na rua chegue nos clubes de futebol ou nas escolas semi-prontos ou muito prontos, e a gente passa a fazer julgamentos precipitados em vez de oferecer um pouco mais de amor, de generosidade e de acolhimento. Bem, aproveitando aí a bola quicando que o Fernando deixou para mim, queria emendar já uma próxima questão. Eu estive nos últimos tempos aí empenhado também em algumas questões sobre essa leitura mais humana para o futebol, viu, Fernando? O João já me conhece um pouco mais. E há alguns autores na educação física, na antropologia, na psicologia, que o futebol como uma mercadoria. E ao entender o futebol como uma mercadoria, entendem o jogador como um produto, né? Uma máquina que deve render a qualquer preço. E aí é o tal processo que alguns autores falam do processo de coisificação do atleta, né? Bem, o que eu queria dizer justamente num outro aspecto, que é esse que você valorizou agora e que a gente valoriza também, que é o aspecto humano, né? Que é valorizar esse sujeito como um ser humano, como um sujeito de necessidades, como alguém dotado de subjetividade, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco esse duplo aspecto que é atribuído ao jogador, né? Por um lado, ele tem que ser essa máquina render, é um produto que é comprado, que é vendido, e por outro, não se esquecendo que ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem desejos, ele tem necessidades, enfim, queria que vocês pudessem dialogar um pouquinho sobre isso. Só lembrando aqui, o Lino Castellani, né, que é meu amigo da Unicamp,
ele me lembra aqui que eu confundi troquei umas palavras aqui. Quando eu falei que a escola, ela mata o indivíduo, né? Quer dizer, ela favorece o individualismo, ela não forma o indivíduo, né? Eu destaquei que o jogo, futebol, outros jogos coletivos, né, que eles favorecem o desenvolvimento do indivíduo, o fortalecimento do indivíduo. E o que se faz na escola é o favorecimento do individualismo. Mas isso que você está perguntando, Rafael, isso não é só do futebol, né? Nós sofremos isso depois que nos tornamos adultos em vários lugares por onde passamos, inclusive na universidade. Né? Cobra-se um produtivismo como se as pessoas, para fazer uma pesquisa, não fossem humanas. Eu acho que um esporte tão visível como o futebol, sendo o principal esporte de um país, tudo que acontece no futebol repercute, tudo que acontece no futebol é muito visto. Então a gente vê com mais facilidade a exploração que os jovens sofrem no futebol do que em outros setores, porque do que na arte, do que na universidade, do que num banco, do que numa empresa multinacional, né? Então o futebol é muito visível. Por ser tão visível, as coisas boas que acontecem também repercutem para o bem muito fortemente. Né? Nós queríamos que o futebol emanassem coisas boas o tempo todo, bons exemplos. Né? Eu vi alguns exemplos agora recentes contra o racismo, alguns exemplos de apoio à democracia. Isso repercute fortemente. Né? O fato da torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo se posicionarem a favor da democracia provoca uma repercussão gigantesca, né? Então, agora, essa maneira como eles tratam os jogadores, coisificando os jogadores, tentando tornar uma mera mercadoria, é um tiro no pé. É um tiro no pé porque é um jogador bem tratado, um jogador tratado com humanidade, tratado com sensibilidade, tratado como uma pessoa a ser educada, a crescer como pessoa, né, como cidadão. Eu acredito que, inclusive, o rendimento esportivo dele será muito melhor. A maneira como se faz atualmente é um tiro no pé que o esporte profissional faz. Vai lá, Fernando. Esse tema, principalmente da maneira como você elaborou a pergunta, tem muito a ver com o meu lugar de fala aí nas minhas entrevistas, porque o futebol, eu costumo dizer que é uma máquina muito hábil de moer as pessoas, e moe mesmo. A maioria vai ser moído, porque é muito difícil. O esporte de alto rendimento. O João até me disse que você era talentoso e foi jogador até um determinado momento da sua vida, e você deve saber bem daquilo que eu estou falando. Esse ambiente esportivo que a gente vive de alto rendimento é um lugar que ele é muito agressivo com as pessoas, porque você está toda hora sendo julgado e subjulgado por conta do seu rendimento quarta e domingo. Então, e todo mundo sabe de futebol, porque de fato todo mundo sabe de acordo com a limitação que cada um tem, mas porque o futebol todo mundo sabe uma parte e ninguém sabe tudo, todo mundo sabe um pouco. E o torcedor, ele é abastecido de informações oriundas da imprensa, dos meios esportivos, e essas informações quase sempre elas não levam também em consideração nada do que é o ser humano. Então é só aquele produto que está ali para poder divertir ou para irritar aqueles que estão assistindo. E quem está dentro do futebol não pode ter essa perspectiva, tem que ser educador e tem que ser firme. Então existe um ato aí de generosidade e também um ato de coragem. Porque você não pode, para mim, eu jamais conseguiria seguir essa linha, porque de fato o futebol que eu me apaixonei e que eu sou muito grato, ele também me feriu boa parte da minha vida. Eu sofri muito enquanto jogava, e para mim não tinha sentido as incoerências que aconteceram comigo enquanto jogador desde muito cedo, que você jamais é visto como uma pessoa, você é bem tratado a partir do momento que você joga bem. Então essa distorção incrível que tem no futebol, de que uma pessoa ela passa a ser boa pelo simples fato dela jogar bem, ela mata
aqueles que estão precisando de carinho e mata aqueles também que estão jogando bem, porque você não ensina aqueles que têm mais habilidade a viver na coletividade, a serem mais solidários, você acaba adulando e colocando ele, não ensina a disciplina necessária, não dá contenção, não tem limite. Então, todo mundo perde. Perde aquele que está precisando de um apoio, que tem talento, mas não está conseguindo expressar a sua arte, e perde também quase todos aqueles que expressam a sua arte. Porque não raro a gente vê grandes jogadores, só olhar para o nosso passado, que jogaram futebol, encantaram o mundo e terminaram muito mal quando caíram no berço da sociedade e tinham que viver uma vida coletiva, de ter um posicionamento social, longe do futebol, sem a bola nos pés. Então a gente devia formar melhor, os clubes de futebol, como essência, tinha que procurar formar as pessoas e posteriormente os jogadores. E eu concordo com o João que se você fizer assim, isso não tem nada a ver com você deixar de formar a parte esportiva. Você vai simplesmente formar melhor os jogadores. Você vai ter mais chance de ter sucesso no futuro, de ter mais rendimento. Mas você não pode ter a primazia, quando você chega para o clube, uma criança de 12, 13, 14 anos, de você ficar em cima apenas do rendimento esportivo. Eu acho que isso é muito desumano e acaba, por fim, a gente tendo um processo que a gente acaba perdendo muitos talentos. Eu vi constantemente, enquanto eu jogava, e continuo a ver, muitos talentos desperdiçados, porque sozinhos os talentos não dão conta, a maioria deles, de poder se expressar a sua arte nesse mundo tão agressivo que é o futebol de alto rendimento. Maravilha, maravilha. Bem, uma outra característica, acho que bastante marcante no futebol e no jogo como um todo, né, é a sua imprevisibilidade, né, a incerteza. E eu queria entender de vocês o porquê e como fazer com que os jogadores desenvolvam autonomia para lidar com a dúvida, para lidar com o incerto, para lidar com aquilo que é imprevisível e que faz parte cotidianamente no mundo do futebol. Quem recebe? Aqui, para mim, a minha imagem está congelada. Não sei se está aí para você, Rafael. Não, eu tô vendo bem, João. Tá. Então, a gente está até escrevendo um artigo, né, a respeito disso. E eu converso bastante com o Fernando sobre isso, né? A ideia de que não é só no futebol, mas é que o esporte de alto rendimento é uma espécie de laboratório humano, né? Tudo que acontece no cotidiano das pessoas, num esporte de alto rendimento, acontece elevado a várias potências adiante, né? Então, é mais visível, aparece mais. Né? E tudo na nossa vida é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Né? Só que nós temos ali 90 minutos para jogar no futebol. Vamos imaginar que a minha equipe pegue de 80 a 90 vezes na bola para se preparar para um ataque. Cada vez que a gente pega na bola, a ideia é ir na direção do gol adversário. E a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem algumas previsões, coisas que podem acontecer. Entre elas pode acontecer isso, ou aquilo. Mas a gente tem que, no esporte, qualquer que seja, aprender a lidar com a incerteza. Mas não deveria ser só no esporte. Deveria ser na vida também, na escola também. Né? Em 1932, um físico alemão ganhou o Prêmio Nobel de Física com uma tese um trabalho sobre a teoria da incerteza. Ele demonstrou no mundo subatômico a impossibilidade de termos certeza sobre as coisas no mundo subatômico. Mas no mundo social também é assim. Eu pego a bola, eu imagino que o Fernando está lá dentro da área, eu vou cruzar para ele fazer um gol. Né? Mas eu não combinei com o adversário. Eu não sei como é que está o vento, eu não sei quem vai ficar na minha frente. Né? Então, quem lidar melhor com a incerteza, se sairá melhor. Eu acho que a primeira atitude é reconhecer que as coisas não são certas. A primeira atitude é reconhecer a incerteza, né? E a próxima atitude é se preparar, é treinar para lidar com essa incerteza.
O jogo é para isso. O jogo existe para isso. Se a gente aprende a jogar bola jogando bola, a gente aprende a lidar com a incerteza. O problema é que tem um monte de gente aí que botou na cabeça que não se pode aprender a jogar futebol jogando futebol. Eu vejo aqui perto da minha casa uma escolinha de futebol. O cara põe cones todos os dias e a molecada fica rodeando cone. Ele pôs na cabeça que para aprender a jogar futebol não se deve jogar futebol. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Não tem lógica nenhuma. Mas quando a gente joga para aprender a jogar, a gente lida com a incerteza o tempo todo, porque o jogo é esse território onde a incerteza é destacada, ela ganha um lugar de destaque. No jogo ganha um destaque a incerteza, a paixão, né? As manifestações todas de paixão, não é um território só da razão. No nosso mundo do jogo, a razão não reina, a razão tem que repartir. Eu gosto de dizer aí para os meus colegas, né, que aquilo que a gente faz bem, por exemplo, jogar futebol, a gente deve fazer até o limite possível da paixão. Um ponto antes de perder a razão, mas tem que manter um pontinho de razão. A gente se ferra. Eu acho que, de uma maneira prática, quando a gente fala de incerteza, a primeira coisa que os jogadores precisam saber e sentir é que eles não vão ser castigados quando errarem. A gente precisa ter um pouco mais de estímulo para o erro, porque do erro que você consegue, do erro não punido, mas estimulado, que eu acho que você consegue aumentar a chance da criatividade. E quando você se sente mais livre, você tem uma aceitação da incerteza que ela está a todo tempo aí. Como o João falou, viver é você saber lidar com a incerteza. Quando a gente fica obsessivo por um mundo muito preciso, você vai viver num mundo angustiado, porque você não consegue controlar tudo. É você aceitar a limitação de ser humano e você olhar para a incerteza com uma certa amorosidade, não com medo dela, porque viver é isso. Viver acho que é a arte de se equilibrar naquilo que é incerto. E o jogo de futebol, eu acho que ele é um espelho muito fácil de ser observado em relação às incertezas. Às vezes você joga muito melhor e você não consegue ganhar o jogo. E isso está aí, a graça do jogo está aí. O futebol ele favorece aquele que joga, que não tem tanta qualidade, poder vencer a partida. E isso é apaixonante, que faz você não pode nunca perder a sua humildade de saber que tem um adversário ali que pode te derrotar a qualquer momento, que não basta você jogar melhor e, de alguma forma, naquele momento, ser melhor. O resultado ele é incontrolável, não é uma fórmula matemática. E a gente tem que se debruçar, e nesse paradoxo que é você tentar organizar, porque o treinador faz o quê? O treinador ele faz o tempo todo, tem uma tentativa cada vez mais acentuada de ter controle. Esse é o trabalho do técnico, de alguma forma, treinar para que a gente esteja na mesma página, que a gente tenha harmonia, que a gente esteja mais fortalecido quando joga coletivamente, para ter um controle e aumentar a tua chance de ganhar o jogo. Mas, ao mesmo tempo, tem que oferecer uma gama grande, organizar para oferecer uma liberdade para as pessoas se sentirem livres, para poderem criar, e na hora que a incerteza aparece, você poder tomar a melhor decisão. E quando você não tem um espírito livre, que ele está calcado mais no medo do que na coragem, a incerteza ela te assusta, tanto para jogar quanto para viver. E quem vive assustado acaba não tomando risco. E eu costumo dizer que quem não toma risco nenhum está se arriscando muito mais do que o outro sem saber que está se arriscando. Então a gente precisa saber tomar risco e precisa saber viver na incerteza, não achar que ela é uma inimiga. Pelo contrário, a incerteza ela te move, ela te faz você ser gente, porque essa vida que a gente tem aqui é uma vida finita, ela vai acabar um dia e ninguém sabe quando. E quando você vai jogar, tem uma certa imitação disso, você não sabe a que momento que você vai perder ou ganhar, quando você vai fazer o gol, quando você vai tomar. Existe uma certa previsibilidade, mas não existe a certeza. E eu acho que isso favorece a vida, porque se a vida fosse totalmente previsível, eu acho que ela teria perdido totalmente a graça. Maravilha. Bem,
uma outra questão, antes de passar para o pessoal aqui que está no chat acompanhando a gente, tem surgido várias perguntas, mas eu queria fazer uma última questão para vocês. Tem sido muito comum, né, e eu acho que o Diniz, que está lá mais dentro de campo, lidando com a imprensa diariamente, deve estar ainda mais, talvez até cansado Fernando, não sei se essa é a palavra certa, mas de ouvir esse fato de que valoriza-se muito o que é feito no exterior e pouco daquilo que a gente produz aqui, né? Tanto do ponto de vista do conhecimento, dos modelos de treinamento, da pedagogia, e o João, como um grande defensor também de uma pedagogia da rua, do futebol, uma leitura diferenciada sobre isso. Eu queria que vocês conversassem um pouco, debatessem sobre isso. O que para vocês, o que justifica essa comparação o tempo todo, né? E a não valorização, como deveriam valorizar, dos nossos treinadores, como você, Fernando, daquilo que a gente produz, do conhecimento que é produzido pelas nossas universidades, como aquilo que é produzido pelo João. Quer começar, João? Pode ser. Eu vou falar pouco porque esse tema é muito bom. Eu gosto de ouvir o Fernando falar disso. Então, eu não defenderia a seguinte ideia. Nós temos que voltar a jogar o futebol brasileiro. Eu defenderia outra ideia. Nós temos que jogar como brasileiros que somos. Por exemplo, imagine um garoto, ele sonha ser um grande jogador de futebol, mas ele decide que vai jogar igual o Messi. Pronto, acabou. Ele não vai ser nunca um grande craque de futebol. O nome dele é Antônio. Ele quer jogar como o Messi. Ele só vai jogar bem se ele conseguir jogar como o Antônio que ele é. Ele tem que ser cada vez mais Antônio. E o brasileiro, para jogar bem, ele tem que partir da sua própria cultura. Ele tem que crescer a partir do brasileiro que ele é. Não é um saudosismo de querer jogar como o Pelé jogava, como o Dorval, o Mengalvio, o Coutinho, o Zizinho. Não é esse saudosismo. É apenas dizer que deve brotar do brasileiro que somos, da cultura que nós vivemos, o jogador brasileiro, né? E eu não acho que haja outra possibilidade de nós voltarmos a jogar bem se a gente não conseguir tirar do brasileiro que nós somos um grande futebol. Se a gente ficar olhando para o grande futebol que jogam ingleses, espanhóis, alemães, se eu quiser jogar como alemão, o alemão sempre vai ser melhor do que eu, porque ele é alemão e eu não sou alemão, não tem jeito. É isso. Vai lá, Vinícius, aí eu quero te ouvir. Então, Rafael, eu acho assim, né, que aqui o sistema ele é meio pesado e ele meio que se retroalimenta de uma maneira muito perversa. Uma das coisas é daquilo que a gente tratou nas questões anteriores, que são as questões mais importantes, que ele não trata os jogadores e as pessoas que estão no meio do futebol como pessoas, como seres humanos. As críticas, elas extrapolam e trata as pessoas como coisa, que vai bem na linha desses autores que você citou, da coisificação dos jogadores de futebol e treinadores. E é um discurso muito presente, e o sistema é uma cultura de massa que você vai reproduzindo, não é uma coisa que tem muita racionalidade, a gente não passa por um crivo as ideias que vêm principalmente dos meios de comunicação e que são difundidas hoje em dia nas redes sociais, é tudo aquela coisa muito rápida e superficial. Então a gente vive numa superficialidade muito grande. Quando a gente fala dos treinadores que estão aí, eu não acho que é uma valorização porque tem os estrangeiros e estão denegrindo os brasileiros, é porque o Jorge Jesus veio dessa vez e ganhou, e o Sampaoli também fez um grande trabalho, e assim foi feito porque são dois grandes treinadores. Eu não sou um cara que a humanidade ela é maior do que as fronteiras do Brasil. Qualquer um que vem aqui tem que ser bem-vindo e, quando trabalha bem, ser valorizado, como esses dois que vieram foram valorizados. Então, o problema não são os treinadores, é a maneira como a imprensa lida. Se eles amanhã passarem aí mal, eles vão embora e vão ser ridicularizados, como os outros estrangeiros que vieram aqui até então foram ridicularizados quase todos. O Gareca, que está no Peru,
o Bento, que veio de Portugal, que é um grande treinador, um grande teórico também, que trabalhou no Cruzeiro, ficou um pouquinho de tempo e a coisa não andou e o cara foi embora também de uma maneira, não de uma maneira boa aqui. Então, o que as pessoas valorizam aqui são aqueles que ganham. As pessoas não gostam muito do jogo de futebol. Elas gostam das pessoas que ganham, gostam da vitória. E também não gostam muito de conhecer os meios, como você desenvolve para chegar na vitória. E se você ganhou, está tudo bom, e se você perdeu, está tudo ruim. Isso é uma coisa que está no braço aí da cultura do futebol, e eu acho também um pouco da cultura do nosso povo, de valorizar muito quem ganha, e se você passar para a sociedade, ter sucesso é quem tem dinheiro, boa é a empresa que vende muito produto, e a maneira como as coisas são feitas, a gente valoriza pouco. E eu acho que a gente não vai avançar assim no futebol se a gente continuar nessa pegada de ficar olhando só para o fim. Porque o fim é justamente aquilo que você não controla. A gente tem que olhar o meio, porque de médio e longo prazo, certamente, se você desenvolve os melhores meios, você vai ter vantagem. E o brasileiro, até agora, não conseguiu muito desenvolver esses meios para a gente voltar a ganhar lá na frente de uma maneira consistente. Então, existe uma cópia de algumas coisas dos modelos europeus, que eu acho que é ruim quando você copia, porque você tem que levar em consideração o seu povo e aquilo que você tem de bom, porque isso eu concordo com o João, se você quiser reproduzir o que é feito na Alemanha, você vai ser sempre pior. Eu não vi uma cópia ser melhor do que o original. O original é o original. E enquanto você está copiando, o outro que você está copiando, ele está melhorando, ele está pensando em melhorar aquilo que ele já está fazendo. E quando você está copiando, você está tentando chegar no original. Isso não quer dizer que você não pode beber de todas as fontes. Você pode e deve estudar e saber o que está acontecendo. Quanto às metodologias agora vai aí das pessoas que estudam o futebol, que estão nas universidades, eu, sinceramente, não é uma coisa assim que me agrada de uma maneira muito positiva quando a gente pega conhecimento da universidade, porque tem um foco no método e também não tem um foco nas pessoas. Você não desenvolve o futebol, quando as pessoas estão desenvolvendo maneiras de treinar, metodologia e viajam para fora para estudar, você estuda quase que uma instrumentalização, uma coisa que parece que se basta em si mesmo. Você não estuda e não cria uma forma de abastecer quem deve ser abastecido, que são as pessoas que você vai lidar. Então, quando você vai estudar uma coisa para colocar no futebol, estruturar algo, aquilo tem que favorecer os jogadores de maneira especial. O jogador tem que aumentar o nível de prazer do jogador com ele fazendo aquilo. Porque o jogador é o fim disso, não o fim, mas é uma parte daquilo do fim. Que o outro fim mesmo talvez vai ser o torcedor, que vai ter que ter um espetáculo de qualidade, que vai ter que se entreter, que vai ter que se encantar com aquilo que está acontecendo. Então, quando a gente vai ver os cursos e aquilo que está sendo produzido, eu acho que, muitas vezes, uma coisa muito fria. E não é com isso que eu acho que a gente, ou só com isso, pelo menos você vai criar grandes mudanças aqui no futebol. É igual foi falado de uma maneira mais global, uma sociedade que você vive para a coletividade, mas que os seus indivíduos vivem entristecidos, é uma sociedade que está, na minha opinião, adoecida. Não existe uma coletividade que avança, sendo que os seus membros não vivam bem. Uma coletividade ela tem que avançar, porque ela só existe uma coletividade forte para que seus membros sintam mais prazer, sintam mais alegria de poder estar vivos, se sintam mais solidários, mais competentes para fazer as coisas, mais valorizados. Então, acho que o futebol tem que partir para isso. O futebol ele tem que se voltar para o jogador de futebol, para o jogador ter prazer em estar ali. E isso não quer dizer que deixa tudo solto, ao contrário. Precisa muita organização, precisa muito senso de coletividade, precisa muito ordenamento tático, mas que o jogador perceba, porque quando o jogador percebe que é para ele tende a contribuir e fazer parte daquilo que é coletivo. Então, ele passa a ter prazer. E aqueles que têm mais talento, obviamente, vão se favorecer disso. E não vão se sentir que o seu talento está sendo aniquilado, diminuído, ao contrário. Porque é isso que, pelo menos, é o que eu tento fazer. Criar estruturas para que aqueles que são talentosos se sintam mais talentosos e prestem um serviço à coletividade, e aqueles que não se sentem muito talentosos possam sentir que também são talentosos, porque todo mundo tem o seu talento para poder jogar futebol. Beleza.
Queria aproveitar a deixa aqui da fala do Fernando e do João para trazer uma primeira pergunta do pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. E ao retratarmos aí essa compreensão que a gente tem do futebol, né, e um pouco buscando entender desse futebol inserido na nossa sociedade, o professor Lino faz uma provocação, né? Ele questiona se em sociedades capitalistas como a nossa, ele pode ser diferente, né? Se é possível ter um futebol diferente, como esse que a gente vem discutindo e propondo aqui, numa sociedade que é basicamente capitalista. Olha, eu acho que, deixa eu ver, não, quando eu dou aula para criança, e a gente faz brincadeiras infantis, as crianças, em parte, também dão sinais, né? Representam, de alguma maneira, aquilo que elas vivem. Sua casa, o seu grupo infantil, o bairro, as suas necessidades, as coisas aparecem no jogo. Né? Então, numa sociedade como a nossa, eu acho que, do jeito que a gente está vendo atualmente, por exemplo, é claro que quando a gente vai jogar, o jogo ele reflete de alguma maneira isso. Uma vez eu fui assistir um treinamento de uma equipe cubana de voleibol, e os cubanos naquele tempo estavam aí entre os 3 melhores do mundo. Quando os cubanos chegaram para treinar, bem jovens, eles chegaram andando, parecia um monte de carioca, de baiano, assim, cheio de ginga, sabe? Falando de um jeito bem gostoso, assim e tal. Daqui a pouco chega o treinador, era um russo. E o treinador foi começar o treinamento. Mudou tudo. Eles começaram a... pareciam russos. Se eles pudessem jogar do jeito deles, eu acho que eles jogariam muito melhor. Eles nunca foram campeões do mundo, inclusive. Né? Mas eu acho que o capitalismo não é um bloco, né? Não quer dizer que todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho no esporte, a gente vai refletir as virtudes e as mazelas do capitalismo. Acho que há possibilidade de ser diferente. Nós podemos ter uma sociedade que tem áreas bastante autoritárias como a nossa, atualmente, nós podemos ter um trabalho no esporte que seja bastante democrático. Eu lembro que eu fui técnico de uma seleção brasileira de atletismo uma vez, durante a ditadura que começou em 64. E nós ficamos hospedados, antes de viajar para o exterior, dentro de um quartel da Marinha. E o capitão da nossa equipe foi eleito por votação, por eleição direta. Nós tivemos uma eleição direta dentro de um quartel no tempo da ditadura. E não necessariamente a equipe vai representar tudo aquilo que é o sistema que a gente está vivendo, mas uma parte, inevitavelmente, sim. Né? Eu acho que o mundo capitalista, acho que ele favorece o individualismo, mas o futebol e os esportes coletivos, acho que eles têm como você fazer um contraponto a isso, principalmente na maneira como o jogo se desenvolve. Eu, pelo menos, gosto, e também não é uma questão de defender ideologias assim ou assado. Eu acho que o gênero humano ele está por cima das ideologias, acredito piamente nisso. Acho que todo mundo precisa de afeto. Alguém que tem um pensamento político de uma forma ou de outra, quando chega para você, todo mundo tem necessidades, todo mundo quer ser nutrido das suas necessidades. Então, eu acho que o jogo de futebol ele funciona de uma maneira melhor, coletiva, harmoniosa, onde o coletivo se sobressaia. O coletivo se sobressair de uma maneira muito grande, certamente as individualidades também vão aparecer. Então, essa cisão da coletividade com o individualismo, para mim, ela praticamente não existe. O que tem é gente que tem um pouco mais de talento para jogar futebol e outros que têm menos. Mas quando você vai formar um time, a coletividade tem que sobressair, mas não é que vai sobressair sobre o talento, não é isso. Nessa cisão ela não pode existir. A coletividade ela vai sobressair potencializando o talento de cada um. Agora, quando você faz esse recorte sociológico, o mundo do capital é esse mundo que está aí, está contextualizado. A gente tem que ter algumas ações práticas, cada um ao seu modo, para mostrar que você pode viver bem
coletivamente e, de uma certa forma, você lutando contra esse individualismo que vem do próprio sistema. Perfeito, Fernando. Bem, vamos pegar uma outra questão aqui, já finalizando, tá, gente? Caminhando para o final, eu peço desculpa a todos que estão acompanhando a gente aí, são muitas perguntas, infelizmente não temos condição, né, de atender a todos, mas a Laura, ela fez uma pergunta direcionada ao professor João Batista Freire, mas eu acho que cabe também para você, Diniz. Se o atleta que tem uma boa base na educação, se ele pode ter um rendimento melhor dentro do futebol, dentro de campo. Olha, eu me deparei algumas vezes com alguns trabalhos em que os orientadores faziam o seguinte: o atleta que for mal na escola não pode mais fazer o futebol, não pode mais participar aqui do nosso trabalho de futebol. Eu sempre fui contra isso, né? Eu sempre fui contra isso, porque e também eu tenho estudos, né, minha tese de mestrado é sobre as relações entre o fazer e o compreender, aquilo que uma pessoa é capaz de pensar e as repercussões disso no pensamento lógico-matemático dentro de uma escola. Mas não necessariamente uma pessoa que vá mal na escola não irá bem no futebol, ou no atletismo, ou em qualquer outro esporte. Porque se fosse assim, os melhores alunos da escola seriam os maiores craques de futebol, os maiores craques de basquete, os melhores craques de vôlei, se quisesse fazer esporte. Essa relação não existe, né? Não é porque alguém vai bem na escola que tem que ir bem no esporte, não é porque alguém vai mal na escola que tem que ir mal no esporte e assim por diante. Infelizmente, não tem essa. O que a gente quer, agora entra o nosso desejo. Eu queria que todos os nossos jogadores de futebol, né, na base ou no profissional, fossem bem na escola, mas isso é um desejo. É o que a gente quer, porque a gente acredita que se essas pessoas passarem bem pela escola, receberem diplomas e tal, estarão mais preparados para a vida fora do campo, né? Mas não tem uma relação direta entre a habilidade de jogar e o sair-se bem na escola. Isso não tem nada a ver. Eu penso assim, tem alguma coisa que o João disse, tem alguma coisa da escola, de você ir bem na escola, assim, eu tenho uma sutil percepção de que se você estimula o garoto a ir bem na escola e provoca a ir bem na escola, eu acho que é uma chance de você dar quem tem potencial para ir bem na escola. Porque quem tem potencial de ir bem na escola devia ir bem na escola. Eu acho que o futebol, quando você usa, não por efeito da punição, mas da educação, que ele pode ser usado, porque às vezes o cara deixa de tirar uma nota boa, e quase todos são assim, por conta da falta de disciplina de fazer algo que tem desconforto para ele. Então ele não gosta de geografia, então eu não vou fazer o que tem de geografia. No campo, quando você vai fazer alguma coisa coletiva, às vezes esses jogadores mais talentosos, ele tem que espremer um pouco da sua habilidade e da sua vaidade, do seu desejo infantil, porque viver em comunidade não é você fazer só aquilo que você gosta. Então, estudar, não raro, a gente não tem muito estímulo na escola. Eu fui um menino assim. E até meus filhos também são assim. Se eles pudessem não ir na escola, eles não iriam, porque é uma coisa, a maior parte do tempo é uma coisa chata. Então, você fazer o menino, na sua formação, passar por alguma coisa chata, e fazer, já que eu tenho que passar por isso que não me agrada, mas eu vou fazer bem feito, eu acho que contribui de alguma forma para ele ter uma aceitação também no campo de fazer algumas coisas que não vão de encontro só daquilo que ele gosta. Então, de alguma forma, eu acho que você usar essa dobradinha do esporte, que é do futebol, que é só prazer em determinado momento, e da escola, que tem um certo desprazer, fazer ele cumprir aquilo que ele não gosta de fazer, mas de uma maneira bem feita, eu acho que pode ajudar. Eu tenho essa impressão de que pode ser útil para a formação do caráter também da pessoa. Maravilha. João, Fernando, eu acho que, infelizmente, o papo está bom, mas, infelizmente, a gente tem que ir dando já
caminhando para o final, né? Já demos o nosso tempo combinado. Temos várias perguntas que seriam interessantes. Gostaria muito de ouvir vocês respondendo, mas infelizmente fica para uma próxima. Quem sabe a gente não faz um repeteco outro dia aí. Mas queria agradecer muito a presença de vocês. João Batista Freire já, como a gente diz aqui no Centro Esportivo Virtual, já da cozinha do SEV, né? Há muito tempo com a gente. Fernando, é um prazer conhecê-lo, ainda que à distância primeiramente, né? Mas acompanho a sua trajetória, acompanho o seu trabalho e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Queria agradecer também o Tico Marcondes, que está hoje com a gente aí por trás na produção desse evento, da Evento Educação. Agradecer ao professor Laércio também, que junto também com o Fernando Bacari, nos ajudou aí a possibilitar esse encontro com vocês e esse evento. E agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, né? E espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. E para a gente finalizar, eu queria passar a bola pela última vez aí para cada um dos dois, para fazerem aí alguma consideração final, se quiserem, quer encerrar com alguma fala. De minha parte, já fica o meu agradecimento aqui, um abraço para vocês. Ainda lembrando aí da pergunta que a Laura fez, o Lino está aqui na sala, ele está assistindo o nosso encontro. O Lino Castellani, que é pai do Rafael, e trabalhou comigo em 2 ocasiões, em São Bernardo do Campo, quando eu comecei a trabalhar, e depois na Unicamp, né? Nós somos antigos companheiros de trabalho, né? E o Lino, quando trabalhou comigo em São Bernardo do Campo, no começo dos anos 1970, conheceu junto comigo a pessoa que me arrumou o primeiro emprego, seu José Rossi. O José Rossi foi um craque de futebol do América, do Rio, e depois foi jogar, não sei se no Nice ou no Mônaco. E quando voltou, ele implantou um projeto social em São Bernardo, foi o primeiro que eu conheci na minha vida. O nome era Bola nos Pés, Livro nas Mãos. Então ele forçava a barra, tem que estar matriculado na escola, senão não joga no meu time. Não que ele acreditasse que, porque o cara tira nota boa de matemática, ele vai ser craque de bola. Mas porque o estar na escola podia salvar a vida daquela molecada. Molecada de favela, molecada de periferia que passava fome, né? E eu também trabalhei com um projeto que era exatamente nas mesmas condições, que o Lino também conheceu, aí em São Bernardo. Então, por que bola nos pés e nas mãos? Por que tem que estar matriculado na escola? Porque se eles não iam ser jogadores de futebol, um ou outro, né? Mas se eles não passassem pela escola, eles estavam perdidos, estavam mortos, acabou. Então, a gente pode também usar o futebol para isso, né? Como parece até uma chantagem, mas aquele moleque precisa ter um diploma, é uma salvação de vida para ele muitas vezes, sabe? E para encerrar, obrigado, Rafael, né, pelo convite para participar aqui, e obrigado pela oportunidade de encontrar o Fernando, que a gente se falou ontem, mas já estou com saudade dele, estou com saudade de tomar um vinho, estou com saudade de jantar, de conversar com a família, né, essas coisas todas que a gente compartilha e que fazem tanta falta, né, e o Fernando, uma pessoa, não é rara só no mundo do futebol, porque as pessoas têm falado assim hoje, né, Fernando Diniz é uma raridade no futebol. Não, ele não é uma raridade no futebol, é uma raridade no mundo. É uma raridade como ser humano, né? As pessoas que têm o privilégio de conviver com o Fernando são, de fato, privilegiadas, porque a gente não tem tantos amigos, né? A gente tem poucos amigos, também da minha idade, né? Mas pessoas que testemunham a dignidade, sabe? A dignidade na profissão, a dignidade na vida, como correção de vida, né? Nós temos hoje 2 pessoas aqui que testemunham isso. Uma é o Fernando Diniz, outro o Lino Castellani, que é uma das pessoas mais dignas que eu conheci em toda a minha vida, todos os meus 50 anos na educação física, né? Então, parabéns a vocês e parabéns ao Rafael por poder reunir pessoas assim. Obrigado. Eu também agradeço. Foi um prazer muito grande poder rever o João.
que é um amigo querido. A família está com saudade de você. O dia que você foi dormir em casa foi uma aula para todo mundo. Minha esposa e meus filhos ficaram encantados. E eu cada vez me encanto mais. E o futebol, eu bebo da fonte aí do João para poder fazer as minhas coisas no campo. Eu não sou um cara que pego muita coisa técnica. Eu tenho um jeito meio diferente de processar a vida. Então eu pego as coisas aí. E não raro as pessoas que não estão muito ligadas ao futebol diretamente acabam contribuindo mais para a minha prática do futebol do que as pessoas que estão no futebol no dia a dia. As pessoas me acrescentam muito, o João é uma delas, me acrescenta muito. Eu fico feliz de saber que tem pessoas como o Lino, embora eu não conheço, e o fruto aí o Rafael, né? Então, uma hora a gente vai, vocês estão todos convidados para vir aqui no São Paulo, visitar, acompanhar, e acho que o futebol ele tem que servir de meio, esse é o meu, acho que um dos meus grandes objetivos de vida, servir de meio para transformar, para melhorar a vida das pessoas. Então, a gente, caminhando assim, a gente tem trabalho pela vida inteira. A gente vai morrer faltando muita coisa para fazer, mas enquanto a gente estiver vivo, pelo menos a gente tem muita coisa para trabalhar, e é um trabalho que, para mim, ele me dá muito prazer e muita alegria. Chega a ser terapêutico para mim ser treinador de futebol. Então, obrigado por vocês terem me convidado. Foi uma entrevista muito diferente e eu fiquei muito feliz de ter participado. Boa sorte a todos aí. Valeu, Fernando. Valeu, João. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Até mais.